Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os malefícios do bullying, essa prática que recorrente tem acontecido na sociedade, sobretudo nas escolas. Mas o que será que tem potencializado o bullying? Quais são os efeitos tanto na infância, na juventude e na fase adulta? Bom, e eu trouxe aqui alguns dados que mostram a importância da gente falar sobre o tema, mas sobretudo da gente saber que existe e que está acontecendo a todo momento. Quase, 7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência nas escolas. É o que revela a pesquisa do Data Senado apresentada em 2023 em Brasília. Ainda de acordo com o levantamento, 6 milhões e 700 mil estudantes já sofreram algum tipo de violência na escola nos últimos 12 meses, o que representa 11% dos quase 60 milhões de alunos matriculados. Perguntados se já sofreram violência na escola, mesmo que atualmente não estejam estudando, o índice dos que disseram sim sobe para 22%. E quanto ao bullying, o percentual vai para 33%. Bom, e diante desses dados alarmantes, nós vamos conversar hoje com a psicopedagoga Ellen Carvalho, principalmente para saber quais os efeitos do bullying e os traumas gerados ao longo da vida. Bom, Ellen, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e para falar, infelizmente, para falar de algo que a gente sempre achou que era algo como bobagem ou algo tão simples, mas que, como a gente viu recentemente, tira até vidas, né? Inicialmente, eu que te agradeço o convite. É um tema, assim, que eu vejo de total importância de se falar, né, dentro desse programa que é Observações. Então, é uma observação necessária na nossa atualidade, porque o bullying, ele foi realmente, assim, comentado mesmo, né, a nível desta palavra, que é uma palavra de origem inglesa, desde 1970. Então, bullying é um verbo que vem com significado de agredir, ameaçar. Então, hoje se fala bullying e é uma prática que está acontecendo, né? Nesse exato momento deve estar acontecendo em alguma escola, então é um fato realmente alarmante. Agora, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: esses dados que eu trouxe aqui, eles são assustadores e se trata apenas de uma pesquisa que ouviu um X número de alunos. Então, se a gente for colocar isso numa escala de macro, ou seja, a nível Brasil, a nível mundo, como diz no bom popular, né, mineiro, o buraco é muito mais embaixo, né? Sim, e é algo que, quando a gente coloca isso num programa de TV, a gente traz essa pauta, né, que é um assunto polêmico, mas que dentro das escolas ele já é conhecido, mas muitas famílias têm ainda dificuldade de entender o real contexto que envolve tudo isso. Então, para isso que nós estamos aqui, para falar sobre o assunto, né? Agora, em relação a esses índices, por que tem provocado tanto bullying nas escolas, na sua opinião? Eu acredito que seja, assim, essa geração, né, que vem agora com esse aumento do avanço tecnológico, isso tem afastado as crianças da educação dos antigos valores. Então, hoje se vê muito aquela coisa de jogos, né, eletrônicos, assim, que traz muito a questão da violência. Então, tem também a questão da família em casa. Então, eu vejo que crianças, elas passam por, às vezes, criações assim, muito, talvez, sem regra, talvez também recebem maus tratos dos próprios pais, então ela acaba reproduzindo isso no contexto escolar. Agora, em relação ao bullying, para aquelas pessoas que não sabem o que é ou têm dúvidas, como que ele é caracterizado dessa forma? Porque às vezes pessoas que estão em casa falam assim: ah, mas meu filho brincou com outro, isso já pode ser considerado como bullying? Tem algum limiar aí que divide essas questões? Sim, com certeza. O bullying é uma prática agressiva que acontece no ambiente escolar, de uma ou mais de 2 vezes, né? Vamos configurar pelo menos umas 3 vezes, onde se pratica de forma recorrente. Então, não é uma brincadeira somente, ela tem uma intenção negativa por trás. Então, muitas crianças ou adolescentes, eles já têm esses traços, né? Às vezes um traço um pouco perverso que desenvolve lá na infância, então é uma coisa mais preocupante. Então, os pais têm que ficar atentos, né? Como que esses filhos estão convivendo ali na casa, como que eles tratam os animais de estimação. Então já dá para perceber se a criança tem algum traço de empatia ou não. Ou então pode acontecer da criança estar vivendo uma fase de dificuldade. Às vezes está convivendo com uma doença na família,
ou algum problema específico ali na casa, então ela pode praticar esse bullying de uma forma assim, menos recorrente. Então existem esses dados que pode ser um padrão de comportamento mais preocupante ou ser uma coisa mais recorrente, menos recorrente, né, do que um padrão mesmo. Agora, a gente vê muitas vezes o bullying ocorrendo nas escolas em todos os níveis, né? Seja ali no primário, ou então no ensino médio, até mesmo nas faculdades, a gente sabe aqueles famosos trotes também, dependendo da gravidade, pode ser considerado um bullying. Por que sempre no ambiente escolar, onde, em tese, a criança, o jovem, deveria estar seguro, mas não é o que a gente está vendo nos últimos tempos? Eu acredito que dentro do ambiente escolar é uma forma da criança ou do adolescente se colocar, né, diante daquele grupo, diante daquela turminha, para ele ser mais aceito ou manifestar uma autoridade, uma disputa de poder. Então, dentro do bullying sempre tem uma vítima e um agressor. Então, ali é um ambiente propício para ele manifestar aquela característica. Então, talvez em casa ele já traz aquelas questões ali mais assim, sutilmente, mas um ambiente escolar é onde ele tem vazão para aquilo se extravasar, realmente. Agora, quando acontece isso, na maioria das vezes é em algum ambiente mais discreto, né? Por exemplo, nesse recente caso que a gente viu que estarreceu o Brasil, foi no banheiro, ou então em momentos ali em que a pessoa estava mais sozinha. A gente tem até uma série passando em uma emissora aí que a série embasada praticamente numa situação de bullying, né? E geralmente sempre são em momentos em que a pessoa, a vítima até então, ela está desprotegida, ela está ali vulnerável. Então, como que é essa escolha das vítimas por parte também de quem pratica o bullying? Você fala a escolha da vítima? Isso. Então, é como se ela tivesse num momento que aquele bullying, quando ele se torna mais grave, ele não acontece exatamente naquele momento, ele já estava acontecendo anteriormente. E a vítima, ela geralmente não comunica isso, né? Na escola, tem medo, porque pode sofrer ameaças. Então, ela às vezes se torna refém realmente desse agressor. Então, quando a gente fala isso, parece um contexto assim, né? Muito grave, mas é uma prática que acontece, gente. Então, assim, é algo que a vítima, ela precisa aprender a se expressar, ela precisa aprender a buscar ajuda. E muitas vezes a escola não tem esse olhar tão atento para o que está acontecendo. Então, por isso que pode chegar a esses casos mais graves, né? Bom, e a gente está falando aqui que a escola não tem esse olhar atento, a gente entende também que o sistema, a gente sabe que não é dos melhores, né? Porque, como diz, colocam ali 30, 40 alunos dentro de uma mesma sala de aula, para um professor só dar conta durante um determinado período de tempo, é praticamente impossível, humanamente impossível, uma pessoa dar conta de 40. E, sobretudo, estar atento a essas questões. Mas a gente também tem que entender que precisam haver mais conscientização dentro desses ambientes para evitar essas situações, né? Sim, com certeza. É um trabalho da escola com a família. Então, é muito importante que os pais observem, né, nessas crianças e adolescentes, como que eles estão reagindo em casa. Então, aquele filho que chega, ou a filha, né, que fala, não quero mais ir na escola, eu estou com dor de barriga, eu não estou gostando da escola, que chora com frequência ou que adoece com frequência, com certeza ele pode estar passando por esse processo do bullying. Mas isso não vai ser falado verbalmente. Então, é necessário procurar um apoio psicopedagógico, uma terapia, para que essa criança ou esse adolescente seja atendido ou seja acolhido, para que possa se detectar o que realmente está acontecendo. Agora, tem alguma fase da escola ou alguma fase etária, uma faixa etária, na verdade, que o bullying começa? Por exemplo, que a gente não vê tanto isso com bebês ou então com crianças até 6 anos. O bullying, então, geralmente começa a partir do 7, do 8, que é quando a criança já está tendo algum tipo realmente de percepção global ali, né? E com essa tecnologia que a gente está hoje, as crianças estão cada vez mais precoces em relação a esses sentimentos, em relação a demonstrar expressões. Qual faixa etária, então, começa o bullying e que os pais lá em casa que estão nos assistindo agora devem prestar atenção? Então, geralmente, essa transição de 6 para 7 anos é uma fase crítica. É a fase que a criança ela manifesta mais os traços de caráter que ela tem, né? Muitas vezes, até então, ela está muito assim, mais submissa aos pais, depois ela tem que se impor. Então, se a criança já tem um traço
mais determinante assim para exercer um certo poder, ela vai começar a praticar isso. Enquanto que aquelas que são vítimas, elas se tornam mais submissas, não sabem se impor, não sabem falar um não. Então sempre vai ter aquela situação que começa exatamente nesta faixa, né, de idade da infância. Então é importante ficar atento a essa idade dos 6 para 7 e depois os 13 para 14, que também é uma fase crítica. Muitos adolescentes vivem aquela questão de estar entrando na adolescência, né? Dos 10, 11, 12, 13. Então eles começam a se sentir inadequados. Então se tiver ali um coleguinha que coloca um apelido ou que faz uma atitude mais grosseira, né, de quebrar alguma coisa daquele aluno na escola, então aquilo já se configura e marca aquela criança ou aquele adolescente assim pela vida toda. Agora, a gente sabe também que o filho é na escola, muitas vezes é o reflexo do que ele tem vivenciado dentro de casa, né? Então, às vezes, um pai ali que agride a mãe, ou então onde um relacionamento ali, onde tem muitas brigas, uma mãe também que às vezes tem traços narcisistas que podem podem a todo momento ali colocar o filho para baixo e ele vai replicar isso depois na escola. Então, muito do bullying que acontece, a gente pode dedicar ao que ele vê em casa, ou, por exemplo, também na televisão, outras influências, como que é isso? Eu acredito que seja todas essas áreas que influenciam, mas principalmente esse vínculo afetivo positivo dos pais com a criança. Porque um vínculo saudável é aquele vínculo que ensina valores, que não critica, que não bate, que não é agressivo, que elogia, que incentiva através de uma pedagogia mais amorosa, né? Mas o que a gente vê? Que muitos pais não têm esse manual de instruções. Eles já vêm de famílias que também praticavam assim, atitudes que não são muito favoráveis a uma criação positiva. Então isso é um tabu, né, que a gente fala, que às vezes fala de pai e mãe, eles podem achar, mas a culpa é da criança, a culpa é da escola que não está olhando. Mas o que está acontecendo nesse ambiente familiar, ele é muito delicado. Então, quando a gente atende uma criança, um adolescente, a gente consegue detectar o que aquele adolescente vive dentro de casa e o que ele está levando para praticar em sala de aula. E a gente vê muito assim, famílias que praticam racismo, né, homofobia. Então tem essa coisa que a criança, quando vê aquela prática, ela acha que pode replicar aquilo em qualquer ambiente, principalmente na escola, que ela tem total ali abertura, né, para praticar. Porque afinal a criança, né, o mais jovenzinho ali, ele não tem filtro, né, então ele sai liberando tudo. Isso. Então, assim, essa importância de tomar essa conscientização e acredito que os pais também que agem dessa forma talvez já sofreram bullying também, né? Nas escolas ou até na própria casa, porque o bullying ele é detectado no ambiente escolar, mas ele acontece no ambiente de trabalho, ele acontece dentro do lar, ele acontece dentro dos relacionamentos afetivos. Então, é algo que se aprendeu a praticar, infelizmente. Ok, Ellen, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo.
De volta com observações que hoje fala sobre os malefícios do bullying. Bom, Ellen, agora no segundo bloco a gente vai falar dos aspectos nocivos do bullying que realmente causam aí problemas tanto na autoestima quanto também para quem pratica e quanto para quem recebe essa prática da pessoa. Quando é que essa prática, na verdade, ela pode prejudicar o aprendizado, pode causar traumas e deixar marcas aí para toda a vida? Eu acredito que a prática do bullying ela é negativa em qualquer momento e de qualquer aspecto. E a criança, quando ela é muito vulnerável e frágil, ela guarda memórias, né? E isso pode ser despertado através de gatilhos futuros. Então, às vezes a criança sofreu um bullying lá na escola quando tinha 7 anos, e aí ela vai, de repente, na adolescência ou numa fase adulta, recordar aquele sentimento e aquilo transferir para ela algo que é muito nocivo. Com certeza, baixa de autoestima, vínculos que não são saudáveis, ela de repente achar que ela merece ser tratada daquela forma que ela foi tratada. Porque o bullying às vezes ele não acontece só em um momento, ele acontece em vários momentos. Talvez com um coleguinha e com outros coleguinhas também. Porque é como se a criança que é fragilizada, ela é cutucada, né? Aquele que é mais imponente, que se coloca mais superior, ninguém mexe com ele numa sala de aula, ou com ela, né? Mas a criança que é fragilizada, ela tem aquela tendência, assim, ao coleguinha cutucar. E a vida adulta também vai trazer essa necessidade dessa criança sobressair num relacionamento, num trabalho, não é mesmo? Então, ela pode guardar memórias que vai trazer transtornos depois. E o agressor, de outra forma, né? Ele pode se tornar um menor infrator, ele pode ser assim, uma pessoa que pratica outros delitos na sociedade, porque não teve a regra naquele momento, não teve aquela imposição tanto da escola ou dos pais em resolver aquela situação, então ele acha que ele pode praticar aquilo e depois ele vai pagar o preço por essa atitude. Agora, hoje em dia a gente ouve se falar muito em relação ao bullying, mas quais marcas efetivamente o bullying pode deixar na criança e que lá na fase adulta pode, por exemplo, a questão do transtorno ali de personalidade, baixa autoestima, achar que não tem capacidade, se colocar como ruim a todo momento, porque a gente vê isso, né? Que até na internet hoje a gente vê muitas pessoas comentando isso, que hoje o adulto problemático é aquela criança lá atrás que foi sufocada, não é isso? Com certeza, porque a criança ela faz uma dissociação para evitar o sofrimento. Então ela pode desenvolver um transtorno de personalidade por ter sofrido muito na infância, tanto em casa quanto na escola. Então não é uma coisa muito simples realmente. Então a gente ouve falar muito hoje do narcisismo, né? Mas não é aquele narcisismo de se achar belo quando se olha no espelho. É o narcisismo do transtorno de personalidade, e que muitas vezes é formado realmente nesse momento da infância. Então, aí esse aspecto de personalidade, ele vai replicar, né, em qualquer ambiente. Então, é como se o bullying tivesse realmente causas lá atrás e que vai prejudicar, assim, uma história de vida daquela criança e daquele adolescente. E de uma sociedade também, né? Que a sociedade não quer e nem precisa ter esses adultos adoecidos, mas infelizmente a gente vê muitos adultos que passaram por isso. Agora, a gente vê que muitas pessoas ao longo da vida vão também um trauma como esse na infância, porque dependendo do bullying, às vezes a pessoa foi agredida fisicamente ou então moralmente, né, manchou ali, como diz, a imagem da mãe, do pai, ou então dela mesma, da própria família, e ela vai gerando traumas, vai gerando cicatrizes, e que na fase adulta pode ter alguma situação que coloca aquele que a gente chama de gatilho, ou seja, o que é o gatilho? É quando você do nada dá um estalo e te remete a uma situação que você viveu lá na infância. Você tem percebido também que muita gente hoje fala sobre esses gatilhos, mas porque lá atrás não conseguiu falar sobre? Sim, daí a importância da psicoterapia, de procurar um auxílio pedagógico, né? Porque a escola não tem esse tempo para ouvir esse contexto. Isso muitas vezes pode ter passado pela infância e não sido tratado, e lá na fase adulta isso vai se repetir de alguma forma. Então, os consultórios hoje de psicopedagogia, de terapia, está cheio de pessoas que passaram pelo bullying, né? Mas o desafio é que esse adulto, ele possa superar. Porque a superação vem de quê? De transformar essa dor em algo positivo. Trabalhar a vocação, despertar para aquilo que gosta de fazer
esquecer daquelas falas negativas que ouviu e acreditar no potencial. Porque a gente fala que aquilo que não mata te fortalece, né? Porque a gente sofre, não é só pela agressão física, sofre pela agressão psicológica, não é mesmo? Então, assim, ela dói também de uma forma que a pessoa precisa superar. E essa superação nem sempre ela é conseguida facilmente. Alguns conseguem, outros não. Às vezes eles vivem a vida vivendo as consequências do que não foi superado. Agora, isso que você está dizendo é a tal da ressignificação, né? Ressignificar aquela situação e entender que isso ficou no passado e que agora é um outro tempo, são outras pessoas. Às vezes a criança que cometeu bullying hoje já é outra pessoa também por conta da vivência na vida, mas a gente realmente vê que tem gente que tem aquele rancor e tal, e que vê as pessoas na rua e que sente aquela raiva que sentiu lá atrás e que está reprimida dentro dela, né? Isso, com certeza. E assim, a gente sabe que essa resiliência, ela é uma qualidade para aqueles que conseguem praticar e absorver e vivenciar. Então, essa força de superação, ela é a chave, né, para se sair de uma situação de sofrimento lá de trás. Mas é algo assim que, às vezes, a pessoa, quando ela muda, eu falo o agressor, por exemplo, que praticava esses bullies e que foi assim na escola, ele pode talvez ter praticado isso por uma questão momentânea, mas tem algumas pessoas que têm isso como um traço de personalidade. Aí é uma questão mais grave, são as consideradas mentes perigosas, né? Então, mesmo que a escola intervenha, que a família tente educar, mas aquela pessoa ela leva aquilo por mais anos de vida. Então, quem vai conviver com uma pessoa que tem essa característica, com certeza vai sofrer muito. Agora, em relação ao lado psicossocial, a gente percebe também, Ellen, que muitas pessoas, elas quando sofrem bullying, crianças principalmente, às vezes uma criança mega extrovertida, ela acaba ficando mais introvertida, ela acaba se recolhendo mais na sua individualidade, e quando criança, então, se tornam pessoas extremamente tímidas, que não sabem conversar, que têm medo de receber um não, que têm medo de receber um sim, que têm medo de conversar e de abrir a boca para iniciar novas amizades, ou então de se relacionar de alguma forma com outra pessoa, seja conversando ou também desenvolvendo algo mais positivo. Como que você tem percebido também esse isolamento ao longo da vida causado pelo bullying? A gente percebe-se hoje a conhecida depressão, né? Que ela é detectada na criança, no adolescente, no adulto. A gente vê também casos mais graves que pode ocasionar um suicídio ou até mesmo um homicídio. Então, são crianças que se tornam isoladas, que não conseguiram falar sobre o fato, não conseguiram lidar, e aquilo vai trazer essa dificuldade de socialização por achar que o mundo lá fora é perigoso, por achar que vão continuar tratando ela dessa forma para sempre, né? Então a gente vê que a depressão, ela tem uma causa ligada a uma memória de passado. São aquelas crianças que viveram isso e são adultos que não conseguiram ressignificar. Então, realmente, tem adultos que ainda se consideram isolados, têm dificuldade. E se a gente for analisar a fundo, eles viveram isso na infância, com certeza. Porque a vida é para ser vivida de forma alegre, feliz, né? A escola é um ambiente para se aprender, é um ambiente para se trocar, mas a gente vê que hoje é como se estivesse dando medo, né? Colocar uma criança numa escola. E eu falo isso que não é só nas escolas públicas, nas particulares também, o perigo é o mesmo. Talvez a escola particular ela intervenha com alguma prática, alguma política, algum projeto ali dentro assim mais evidente, mas não está também assim impedida de vivenciar essa problemática. Porque afinal não tem a ver com classe social, né? Tem que a ver com comportamento. Comportamento, com personalidade, com o que a família passou para essa criança. Então não quer dizer que tem a ver com a questão financeira, né, questão social ali, ela é manifestada de forma problemática em qualquer âmbito, em qualquer tipo de família mesmo. Agora, a gente está falando aqui de crianças, jovens e adultos, mas aquela pessoa também que hoje já está mais idosa, depois dos 60 anos, que sofre um bullying também por conta da idade, que é o chamado etarismo, né? O bullying a gente pode, ao longo da vida, transformá-lo também numa espécie de preconceito, né? Então, como que você percebe também esse bullying praticado na fase adulta? Ele existe ou ele é mais
ele é visto com menos olhos em relação ao que acontece dentro das escolas, até mesmo por conta do ambiente em si? Como que você tem percebido isso? Então, o bullying a gente fala que ele é caracterizado dentro do ambiente escolar. Então, vamos falar que fora do ambiente escolar já é uma outra característica, né, que se pratica. Significa assim, não praticar uma empatia, não conseguir tratar bem o seu semelhante. Então isso é algo que também é um traço, né, que perpetuou ali nas gerações, que foi passado de pai para filho, que se aprendeu na escola, enquanto a gente tem também modelos saudáveis de famílias que são famílias funcionais, né? Aquela que ensina valores, que respeita os mais velhos, né? Que tem aquela coisa de antigamente de chamar de senhor, de senhora, né? De tomar a bênção, né? Então isso são coisas que têm se perdido na nossa sociedade, não é mesmo? E aquela família que às vezes não se trabalha ou não conseguiu recuperar esses valores, então a gente vai ver sim idosos que vão sofrer na mão de alguns filhos, né? Que não tem assim aquela empatia com eles. O ambiente de trabalho é a mesma coisa. Então é uma situação que ela precisa ser revista, porque é na infância que se corrige isso. É na infância que se implanta essa vivência saudável. Não é na fase adulta. Fase adulta, assim, você vai conseguir tratar o que já viveu, mas aquilo já foi implantado lá atrás, já ocorreu o sofrimento. Então, eu acredito que essa nossa conversa de hoje é para mostrar a importância de se conscientizar e dos pais se perguntarem, será que eu estou cuidando do meu filho de forma saudável ou da minha filha? Será que eu estou criticando muito? Será que eu estou comparando esse filho com o irmãozinho, né? Será que eu estou falando palavras aqui que não são corretas dentro dessa casa? Estou sendo agressivo? Porque se isso muda lá no contexto familiar, esse bullying vai diminuir, concorda? Concordo. E a gente tem que falar justamente disso, né? Esse olhar atento, que hoje não está tendo com ninguém, né? Depois, eu acho que da pandemia, a gente viu aí essa pesquisa de 2023, que é o ano que fez o final ali do reflexo da pandemia. A gente tem visto isso, as pessoas cada vez mais intolerantes. A gente tem percebido também que as crianças e adolescentes meio que voltaram para o ambiente escolar totalmente desequilibradas, porque desacostumaram a viver em sociedade. Então muita gente desistiu de estudar, teve evasão escolar, muito também por medo disso, né? De voltar e se sentir fora da caixinha, não é verdade? Com certeza. E os pais têm que tomar muito cuidado com essa questão da tela do celular, né? Porque às vezes a criança está ali, está incomodando de alguma forma, está um pouco agitada na casa e se entrega um celular. E o que a criança acessa nesse celular, né? Os jogos agressivos que vão assim estimular uma briga, uma luta, isso também interfere na questão da personalidade futura. E então não é saudável deixar a criança acessar essas redes sociais. O saudável é chamar para brincar, é jogar bola, pular corda, é praticar esporte. Então isso na geração anterior ainda existia com mais frequência. Hoje em dia está muito tudo tecnológico, né? Então a criança não está tendo aquelas brincadeiras de antes mais. Então, a gente consegue recuperar uma criança brincando, né? Ensinando as brincadeiras, ensinando como que troca, que existe aquele que ganha, aquele que perde, tem que aceitar perder, não é sempre ganhar, né? Então, isso é um contexto que precisa ser revisto. Tá certo, Ellen. Agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue,
Muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre os malefícios do bullying. Bom, Ellen, agora a gente vai falar sobre aquele caso que aconteceu agora no mês de abril em São Paulo, onde um garoto ali de 13, 14 anos acabou morrendo depois de ser violentado na escola, depois de sofrer muito bullying e chegou às vias de fato realmente e ali pedia socorro. Ele falava que não estava dando conta mais e quando foi olhar já era tarde demais. Ele acabou vindo a falecer aí porque parece que acabou infiltrando o pulmão, enfim, teve uma série de intercorrências causadas pela violência que ele sofreu nas escolas. Daí a importância da comunidade escolar, mas sobretudo dos pais terem esse olhar atento, como a gente acabou de falar no último bloco, mas sobretudo esse olhar atento de entender que como é um ambiente onde o meu filho fica, como ele chega na escola, como ele volta da escola e como que ele tem se comportado ao longo da vivência dele na escola. E sempre ter esse diálogo aberto, que é o que está faltando muito hoje, né? Isso, com certeza. Então, eu falo que aqueles pais que percebem que o filho chega reclamando de alguma coisa, ou que chega muito silencioso e não fala nada, ou que muda o comportamento, se torna um pouco mais triste, desanimado, é hora de buscar uma reunião com a pedagoga da escola, solicitar, entender o que está acontecendo. E mesmo que a escola não saiba o que está acontecendo, é relatar para esse ambiente escolar que esse filho está diferente. Então, a importância desse olhar dos pais é fundamental, porque se não tem esse diálogo com a escola, fica muito difícil ter essa prevenção, como aconteceu nesse caso, né? Os pais até chegaram a procurar a escola, mas em alguns casos a escola se torna um pouco negligente. Ela pensa assim, esse adolescente resolve, é uma briguinha de colega, ele se resolve depois da escola, ele tem que saber reagir, mas não é bem assim. Porque a vítima, ela se coloca, às vezes, tão indefesa que ela não tem reação. Porque a própria reação traz nela mais problema, não é mesmo? Às vezes, a contar o que está acontecendo, vai perder aquele ambiente que ela convive ali. Muitos adolescentes, às vezes, pagam alguma coisa para aqueles que estão ao redor para agradar. Então, às vezes, tem pais que podem ver a questão do lanche da escola, se está gastando mais. Então, acontece isso, de às vezes querer assim, comportar de uma forma que queira agradar aquela turminha, mas nunca é o suficiente, porque se a agressão começa, então ele é colocado até como chacota, né? Lá, ele faz tudo pra gente, mas a gente não gosta dele, então vamos aprontar com ele. E isso é uma coisa que aconteceu de fato, né? Esse adolescente faleceu. Então, isso é para chamar a atenção, né, de nós brasileiros, que o assunto é sério, o assunto é grave. O assunto precisa ser falado e precisa ser observado. E que não está distante da nossa casa, né? Não está distante. E é uma coisa assim que, às vezes, a criança, o adolescente não vai passar por essa agressão e a gente espera que não aconteça nunca mais. Mas a gente vê isso em outros países, né? Aquele adolescente que chega armado na escola e sai atirando para todo lado. Aquilo ali é uma forma de bullying também, agressiva, em massa, né? Porque aí é uma prática ofensiva àquele ambiente. Então, será que a família não observava? Será que estava ali assistindo filmes agressivos? Ou será que a própria escola não via aquele traço? Então, está vendo a necessidade desse intercâmbio da família com a escola? E vice-versa, da escola com a família. Por que não, né? Bom, e na maioria desses casos que a gente está falando, principalmente desses atiradores que chegam nas escolas, eles também foram vítimas de bullying, né? Na maioria dos casos. Infelizmente é isso, é uma moeda, né? De dois lados. Então, de um momento você é vítima, do outro lado você é agressor. Então, para que não haja mais agressor, também não pode haver mais vítimas. Então, para não haver vítima, tem que haver esse diálogo com a criança, com o adolescente. Olha, meu filho, o
que está acontecendo, seu coleguinha está te batendo, você está triste, você sabe falar com a professora, você sabe se impor. Muitas dessas crianças ou adolescentes não falam em sala de aula, não levantam a mão para perguntar, às vezes são colocados para sentar mais atrás, né? Ou às vezes repete ano, perde a matéria ali, não consegue assimilar o conteúdo e vai ficando cada vez mais para trás. Às vezes são ameaçados na porta da escola. Então, nesse momento, é hora, né, da gente que é profissional dessa área ouvir, detectar e muitas vezes até solicitar para que seja trocado de escola. Né? Às vezes a escola vai achar que é uma atitude radical. Ah, mas como assim? Já está aqui cadastrado nessa escola, trocar como? Vai dar um trabalho. Mas quando o assunto é grave, precisa sim ter essa atitude, com certeza. Eu já atendi adolescente que eu fiz o contato com a escola e solicitei a mudança de escola. E era um assunto grave. E isso deu certo, aconteceu diante da minha intervenção. E se eu não fizesse a intervenção, o que poderia estar acontecendo, não é mesmo? Bom, Ellen, a gente tem que agora também falar para quem está nos assistindo quais são os primeiros sintomas disso, né? Porque uma criança que está sofrendo bullying, ela não muda da água para o vinho, ela começa a ficar mais amuada, começa a ficar mais... ela começa a ficar mais introspectiva mesmo, né, dentro de si, justamente porque ela acha que em algum momento está incomodando para estar causando tanto rebuliço assim. Então, quais são os primeiros sinais disso? Primeiro sinal, dificuldade de aprendizagem, queda nas notas escolares, não querer estar no ambiente escolar, falar que não quer ir para a escola, falar que está com dor de barriga, chorar na hora que vai para a escola. Então, às vezes tem pais assim mais rígidos que xinga, né, aquela criança, como assim, está chorando, tem que ir para a escola e tal. Mas pode ser o contrário, está vivendo alguma situação de conflito ali e pode adoecer facilmente, ter febres, tem muita criança que tem febre emocional, a conhecida virose. Ah, minha criança está sempre adoecendo, está tomando sempre antibiótico, nossa, fica doente depois que foi para a escola. Então, o que está acontecendo ali para aquela criança ficar tão em conflito assim, né? Então, são vários sinais que os pais têm que observar. Não é só levar ao médico porque está doente. Espera aí, vamos analisar. Onde que a criança está convivendo o dia todo? Não é na escola? Não é naquele ambiente? Então, o que está acontecendo ali? E solicitar uma reunião com a escola, saber quem são esses coleguinhas, saber se, por exemplo, a mochila está vindo igual para casa, que muitos coleguinhas às vezes pegam coisas do outro coleguinha e a criança por medo não fala. Também é uma atitude de bullying. Então, são sinais assim, de desânimo em relação a estar naquele ambiente. É o primeiro sinal. Então, se está acontecendo isso com seu filho ou sua filha, é um momento de parar para observar. Mas se você que é pai tiver dificuldade em fazer essa análise, é hora de procurar profissional para ajudar, né, nessa interpretação dos fatos que estão acontecendo. Agora, Ellen, como que deve ser também a postura da comunidade escolar? E quando eu falo comunidade escolar, pai, professores, outros alunos, os colegas ali também, enfim, todo mundo que está envolvido ali naquele ambiente, qual que deve ser a postura ao presenciar um bullying? Porque muitas vezes, por exemplo, quando uma criança está sofrendo algum tipo de bullying, na maioria das vezes junta aquele tanto de gente ao redor ali, aí cria uma verdadeira arena grega, né? Onde você está vendo aquele espetáculo ao vivo, mas então, como que deve ser a postura da comunidade escolar em relação ao combate ao bullying? Eu acredito que tem que fazer palestras, tem que, de repente, disparar uma cartilha, chamar os pais da escola, intervir se isso está acontecendo ali do lado de fora da escola. Não é achar que está do lado de fora que a criança, adolescente resolve, os pais vão resolver. É a participação contínua, de criar políticas de informação, né? Porque essa criança precisa de proteção, esse adolescente também. Ele não consegue resolver as coisas sozinho. Até nós, como adultos, temos dificuldade de resolver nossos conflitos, não é mesmo? Quem dirá uma criança e um adolescente. Mas quando se torna adulto, é um momento mais facilitado de procurar ajuda. Mas nesse momento da criança e do adolescente, de repente envolver o conselho tutelar, ou fazer uma denúncia, procurar a justiça mesmo, né? Se a escola não conseguir resolver aquela situação, porque existem os direitos e deveres, né, da escola, mas também tem o direito da criança e do adolescente, o estatuto, né, da criança e adolescente que protege essa criança. Muitas crianças sofrem abusos, né?
e aquilo não é falado. Então tem que ter todo um ambiente social que possa amparar e proteger. E muitos profissionais de saúde também, que às vezes um médico vai atender, vê que aquela criança está com hematoma diferente, um machucado, né, na hora que vai examinar, observar e comunicar com aqueles pais. Então envolve toda a sociedade, não é só a escola, é todo um ambiente realmente. Agora, caso haja essa denúncia que você está falando, né, seja para o Conselho Tutelar ou até mesmo para a polícia ou para os dirigentes da escola, e geralmente o que a gente vê é que, como diz, termina em pizza, ou seja, não resolve nada. Chama os pais para conversar ali, conversa um pouquinho, depois a situação tem de se repetir, se não com a mesma pessoa, com outros alvos, porque geralmente quem pratica o bullying sempre vai ter um alvo específico. Então, o que a pessoa deve fazer? É trocar o aluno da escola, porque a gente sabe que, querendo ou não, hoje tem uma questão de sazonalidade, né, onde você coloca o seu filho mais próximo do seu trabalho, então mais próximo de casa, para facilitar na hora de buscar. Então, o que deve ser levado em consideração nessa hora em que a denúncia não surtir efeito? Eu acredito que precisa, sim, procurar uma ajuda de terapia para essa criança ou adolescente. Por quê? Porque ele precisa dar conta daquela situação vivida, ele precisa saber se defender. E, ao mesmo tempo, se isso não acontece por questões financeiras ou falta de conhecimento dessa família buscar essa ajuda, então tem que haver realmente uma intervenção de troca de escola, de uma sugestão, porque tira a criança daquele ambiente, então isso vai facilitar para que ela seja protegida num outro ambiente, até que perceba que também não está se repetindo, porque a criança que sofre bullying, parece que ela atrai o bullying, ela atrai. Por ela ser mais indefesa, por ela ser mais quietinha, ou por ela ser mais bonitinha, às vezes tem uma criança assim que se destaca de alguma forma, aí aquele coleguinha que não agrada vai cutucar, vai incomodar, e aí você fala, mas é uma coisa de uma brincadeira? Não, mas pode estar acontecendo de forma recorrente, como eu disse no início, né? Então, se acontece repetidas vezes, é necessária essa intervenção. Mas quem vai descobrir que está acontecendo repetidas vezes, né? Se a criança não falar. Então, por isso que a profissão, né, de atender essa criança e adolescente é que detecta, é que vai observar num desenho que a criança faz. Às vezes a criança está ali, ela começa a falar que não está legal na escola, aí a gente pede para fazer um desenho, ela coloca ali o coleguinha batendo, ou ela sozinha no recreio porque não consegue enturmar com as crianças na escola, ou quer ficar muito perto da professora, né, da diretora. Às vezes tem os pais que falam assim, meu filho e minha filha é quietinha, ele fica mais perto da professora. Mas você acha que isso é normal? Não é. Então teria que estar o quê? Interagindo, teria que estar brincando ali, né, de forma saudável. Ou somente tem um coleguinha, aquele coleguinha exclusivo, porque está sofrendo diante de uma outra turminha. Então tem que haver, sim, atitudes, né, de mudar de escola, de reunião. Então tem várias práticas, né, que espero que vocês estejam compreendendo que tem que ser praticada. E tem que ser feita assim para ontem, né? Não é para... É uma coisa que pode esperar. Com certeza. Bom, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre políticas públicas e sobre como realmente conscientizar a sociedade em relação à prática contra o bullying. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo.
A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os malefícios do bullying. Bom, agora a gente vai falar de um outro tipo de bullying, que é o cyberbullying, né? Essa palavra cyber por conta de tecnologia. A gente tem percebido que antigamente as pessoas praticavam bullying mais presencialmente porque não tinha tecnologia tão aflorada assim. A tecnologia era somente para ligar, conversar e olha lá. Hoje em dia, cada vez mais crianças têm celular mais cedo, têm tablet, têm ali, né, os computadores à mão. E a gente tem percebido que o bullying ele também está presente nas conversas de WhatsApp, nas postagens de Instagram, nas postagens de Facebook, se é de TikTok, né? Hoje em dia os jovens usam o TikTok, o Facebook já praticamente está banido. Então, assim, existe também no Facebook essa questão do cyberbullying. Então, como que você tem percebido também que a tecnologia, né, esse avanço da tecnologia tem contribuído para a prática do bullying? Eu acredito que é esse acesso, né, dos adolescentes ao celular. A criança também já adquire o celular muito cedo e ela às vezes não tem esse discernimento de saber que uma mensagem está sendo negativa para ela. Às vezes ela acha assim, eu recebi esse texto ou me falaram isso e tal. Mas é necessário que os pais fiquem atentos ao que esses adolescentes e crianças estão acessando, porque a criança pode não interpretar corretamente aquelas mensagens e aquilo ser realmente algo muito grave, não é mesmo? E assim, às vezes eles até interpretam porque criticou, porque falou algo que não é positivo. Então, é uma prática que ela acontece em massa, né? Porque ela é transmitida de forma assim instantânea e de uma forma velada. Porque às vezes a criança recebe uma mensagem que não é legal, ela apaga, ela não quer mostrar aos pais, né? Através de coleguinha, através de grupos que ela participa ali, ou são excluídas de grupo, né? Porque geralmente o bullying é uma exclusão daquela criança ou adolescente daquele lugar. Se bem que a criança não recebe menos esse cyberbullying, né? Porque ela está mais no celular para brincar. Mas o adolescente é mais recorrente. Então tem que haver essa percepção de que grupos que esse adolescente participa, se são grupos saudáveis ou não, e observar. A observação é tudo. Agora, em qual ponto uma brincadeira que alguém fala na rede social ou presencialmente pode realmente traumatizar uma pessoa? Porque, por exemplo, para traumatizar uma pessoa, eu tenho que tocar numa ferida que ela tenha, numa dor que ela tenha, e muitas vezes as pessoas não medem as palavras que falam para o outro, né? E depois da pandemia a gente viu isso. Hoje em dia a gente fala as coisas e nem vê se está machucando o outro e tal, e nem se importa com isso. Então, como que hoje o bullying ele pode traumatizar alguém? Então, as redes sociais, né? Falando sobre o cyberbullying, de repente aquele adolescente recebe uma mensagem ali no direct ou coloca ali num comentário e ele não vê na hora aquele comentário. Enquanto ele não vê, milhares de pessoas já viram aquela mensagem. Então ele se sente totalmente constrangido, né, diante daquela situação. E aquilo vai acionar uma crise de pânico, uma situação de ansiedade muito, muito grave ali em casa. Às vezes está no quarto sozinho, os pais saíram para trabalhar, não tem com quem conversar sobre aquilo. Então aquilo vai acionar aquela dor que já viveu lá atrás. Porque o adolescente que ainda está sofrendo bullying, ele também pode ter sofrido na infância. A gente não sabe, tem que fazer uma análise disso. Ou está sofrendo o primeiro bullying na adolescência, pode ser também. Então o trauma vem exatamente disso, daquele momento que causa dor, que pode ser uma dor já vivenciada, ou uma dor que está acontecendo naquele momento. E que gera um trauma porque não tem a facilidade em resolver a situação. O comentário, ou a crítica, ou uma foto que é exposta, né?
que invade a privacidade, a intimidade daquele adolescente. Então aquilo realmente gera trauma. Agora, na fase adulta a gente sabe que, em tese, todo mundo deveria saber se defender. Mas quando o bullying é praticado, então, na fase adulta, como hoje eu, que estou sofrendo bullying, posso dar um basta nisso? Como posso interromper esse ciclo de sofrimento, de ataques? Como que eu devo reagir a isso? É denunciando, é procurando os meus direitos, ou é reagindo também para poder mostrar também que eu não sou tão frágil assim? Como que é? Então, isso aí é muito delicado, porque para conseguir se defender, hoje se diz muito que tem que ter um amor próprio, né? Então, aquele adolescente que se ama, e o adulto também que aprendeu a se amar, é porque ele recebeu amor, ele recebeu afeto, atenção, ele tem um vínculo saudável. Então, quando ele vê que alguém está ali fazendo uma crítica negativa, ele logo sai de perto. Ele não quer conversar, ele vai bloquear no celular, não é mesmo? Mas aí aquele que não teve essas respostas saudáveis, que acostumou com críticas, com agressões, quando ele recebe isso, ele acha aquilo normal. Então ele pensa, não, é mesmo, deve ser que eu não sou legal, eu tenho culpa de alguma coisa, e essa culpa vai gerar uma raiva, que vai gerar uma depressão. Então ele tem dificuldade em se defender. O adulto que consegue se defender é aquele que tem amor próprio, é aquele que conhece o amor na base social, familiar, na base ali, né, do vínculo positivo que ocorreu da infância. Então ele se defende somente nesse momento, senão ele tem dificuldade de se defender. É fato. Agora, como que a psicopedagogia, que é a sua área de atuação, ela tem contribuído também para tratar essas crianças, esses jovens que chegam às vezes no consultório muito machucados, muito fragilizados e que muitas vezes está ali atrapalhando o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicossocial mesmo da pessoa. Então, como que hoje essa área de atuação pode contribuir para amenizar esses efeitos do bullying? Então, existe uma diferença da psicopedagogia institucional, que é dentro da escola, que é aquela assim, que o pedagogo às vezes é um psicopedagogo também, mas ele não tem autoridade assim para atuar diretamente, ele tem várias funções ao mesmo tempo. Mas existe a psicopedagogia clínica, que é aquela que a gente tem em consultório, que é a forma que eu atuo. Então, quando eu atendo uma criança, eu nunca deixo a criança inicialmente entrar sozinha, sem os pais. Eu peço um responsável. Porque eu quero ouvir os pais e quero ouvir a criança. Porque a criança ela tem dificuldade em falar, então ela tem que ter um acompanhamento. E ao mesmo tempo, aqueles pais falam uma realidade que a gente vai ouvir da criança e do adolescente e também interpretar de uma outra forma. Então tem que ouvir ambos os lados e chegar numa conclusão imparcial do fato. Porque não é uma coisa que você atende e fala, então eu acho que essa criança não está legal, deve ser que ela não está estudando, ela tem algum problema mesmo, ela está precisando de ser mais corrigida ou disciplina, ou ao contrário, mas essa criança está com dificuldade, mas o que está acontecendo? Então, o desafio do meu atendimento é conseguir ir lá na raiz da questão, não é pegar os fatos de forma superficial, como eles se apresentam, é ter uma facilidade em fazer com que aquela primeira consulta seja assim, captado, né, as informações para chegar a uma conclusão. E a psicopedagogia ela tem essa função de ter esse olhar direto para o problema. Não é igual a escola, que às vezes vê num contexto mais amplo. A escola tem a capacidade de desenvolver políticas internas ali dentro, mas a psicopedagogia clínica ela tem que atuar diretamente com a criança, adolescente e a família. Aí que é o papel que a gente exerce, porque aí é uma questão que se trabalha de forma mais ampla, completa e também satisfatória. É diferente de só atuar na escola, porque a escola às vezes faz alguma ação, mas a criança precisa de um apoio em casa também, entendeu? Às vezes a criança tem dificuldade em casa, não é só na escola. A gente falou do bullying da escola, não é? Mas e quando a criança não tem o bullying na escola, mas está tendo um problema em casa? Da forma de como ela está sendo criada, às vezes é uma família que tem muitos filhos, não está dando a atenção devida, às vezes essa criança, esse adolescente sai, né, para a rua, não tem aquele limite, não conhece os perigos lá fora, entendeu? Então o olhar tem que ser atento e tem que ser assertivo. Bom, e sobretudo ter uma predisposição aí dos pais e da comunidade escolar em dialogar sobre isso, porque não adianta também chegar com uma criança que está sofrendo vítima lá no seu consultório e deixar só por conta dela, né? Isso aí precisa ser integral. Sim,
Então, o meu papel, eu gosto muito assim de fazer um contato com a escola. Eu sempre peço um relatório da escola em relação a essa criança. Como que está sendo o olhar da escola diante do fato? Aí a escola vai mandar um relatório, o aluno tal, ele tem uma dificuldade tal na aprendizagem, ele tem um TDAH, às vezes já passou por um neuropediatra, já fez alguns diagnósticos, ou às vezes passou por exames e não tem nada. Então eu tenho que colher um relatório da escola, em cima do que vem eu tenho que intervir naquilo que é necessário, porque aí também tem aquela questão da escola, saber que aquela criança, aquele adolescente está sendo atendido. Então o olhar da escola muda. Ou então tem um profissional atendendo, então eu não posso deixar esse aluno para lá. Eu tenho que dar atenção, porque é necessário fazer essa cobrança, é necessário ligar para a escola muitas vezes, ligar para a pedagoga, conversar, ver o que está acontecendo, intervir. Então, recentemente eu tive um caso de um adolescente que estava tendo um problema na escola, sofrendo ameaças, né, depois da escola ali, naquele ambiente, e ele chegou no consultório com vários conflitos e em uma das consultas ele relatou que estava com medo de morrer. Aí eu perguntei, mas como assim? A gente conversa de uma forma bem informal, porque para se chegar a falar do fato é difícil. Aí ele relatou que estava sendo ameaçado, né, na porta da escola por adolescentes que estavam com problema também de drogas e tudo. Aí eu falei, isso é grave, né? Aí logo eu liguei para a escola e falei, olha, está acontecendo esse fato. Aí a escola colocou assim uma questão, mas isso aí é os problemas que os adolescentes hoje estão tendo e tal. Eu falei, não, esse aluno tem que ser trocado de escola, porque eu estou acompanhando ele, a mãe me pediu ajuda e essa troca tem que ser efetuada. E aí a gente conseguiu fazer essa troca, esse adolescente saiu dessa escola e não teve mais esse tipo de problema. Por quê? Porque tirou daquele ambiente. Aquilo ia acontecer assim, não digo, de repente, chegar às vias de fato, né, de falecer, mas infelizmente esse adolescente aí, né, de São Paulo faleceu, não é mesmo? Então, é algo que aconteceu recentemente, mas e esse adolescente que estava com esse medo? Também não corria um risco de acontecer numa briga, numa discussão, numa situação mais de conflito? Então, foi possível modificar essa situação através desse trabalho que é feito. Bom, Ellen, nosso tempo está acabando. Quais são, então, as suas considerações finais e o seu recado aí para o nosso público? Olha, o que eu quero dizer, assim, que primeiramente eu te agradeço por falar desse tema. Esse tema sempre me chamou muita atenção. Eu sou vítima de bullying na escola, acho que vocês também que estão me ouvindo devem ter sofrido, quem nunca passou por um bullying, né? Então eu fui para esse tema porque eu acho fascinante estudar a área da educação da criança e adolescente. Então as considerações finais é que os pais possam buscar ajuda, possam buscar essa conscientização. E eu tenho uma associação com o meu trabalho, que é o uso de florais. Eu sou terapeuta dessa área há anos, né? Já estou há muitos anos aqui na cidade, muitas pessoas já me conhecem, já atendi muito aluno de muitas escolas. Então é buscar sair daquela questão do remédio químico, né? Porque a gente não falou, que não dá tempo, mas muitos pais falam assim, meu filho toma Ritalina, porque está com dificuldade de aprendizagem. Mas isso não é o melhor caminho, né? Os pais estão dopando aquela criança, aquele adolescente. Existem métodos saudáveis, existe um caminho saudável de se cuidar de toda essa problemática. E quem quiser e estiver precisando, pode me procurar. Quem quiser saber mais informações, como que pode te encontrar? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 379-9963-8140. Então eu atuo através dos Florais da Gerais, que é um projeto interno que a gente tem dentro da empresa, que chama Sementes do Futuro. É um trabalho de 20 anos, que eu sou responsável dos atendimentos. Então a gente associa a terapia floral aos problemas psicopedagógicos. Então através dos Florais da Gerais. Tá certo, então, Ellen, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que te agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!